A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje estamos na nossa terceira aula, tema Doutrina do Homem, parte 2. Será baseado o texto no capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. O primeiro texto que se tem na primeira aula é que Deus é o autor da existência humana. Deus é a causa de tudo. Nenhuma coisa tem sentido, tem razão de ser. Analisada ou questionada ou discutida ou averiguada, se não partir desse princípio de que nós reconhecermos que Deus é a causalidade de tudo. Em Hebreus 11:3 diz que é pela fé que entendemos que os mundos foram criados e Deus é o autor de todas as coisas. Essas afirmativas que estão nas Escrituras, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, desfaz qualquer possibilidade de qualquer teoria, de qualquer lenda que citamos no estudo anterior. Obviamente que tem também uma questão de fé, mas não é só uma questão de fé, porque é também uma questão racional, porque a fé não é irracional. Não obstante a fé ser espiritual e sobrenatural, ela não é irracional, ela é racional, ela é compreensiva. A gente tem a condição de ler o texto e entender a mensagem que está contida nele. A expressão do texto não vai criar, por exemplo, uma confusão que não permita uma compreensão daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no primeiro parágrafo, fala que Deus criou o homem do pó da terra. Em Gênesis 2, versículo 7, Jesus confirma a autoria divina da criação do homem. Em Marcos 10, versículo 6, também diz que Jesus foi que disse que Deus os fez macho e fêmea. Deus os criou. Jesus afirmou categoricamente que Deus criou o homem e Jesus reconheceu a autoria divina da criação ou da existência do homem. Se não houvesse nenhum texto que Jesus dissesse ou outros dissessem, como Paulo, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele fala que de um só ele fez a geração de todos os homens. Então, o testemunho de pessoas como Jesus, como o apóstolo Paulo, em um contexto escriturístico, formatam o que podemos chamar de teologia. Uma verdade que está esboçada nas Escrituras sem contradições. Não existe contradição, podera ser que existia na Escritura coisas que eu não sabia explicar ou perguntas que eu não saiba também responder, mas isso não significa que ela esteja equivocada ou que esteja errada. Na criação das coisas, Deus utilizou termos no hebraico, como bara e asa, que significa na ordem da sua palavra que determinava a existência das coisas. Se vocês observarem a leitura do capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, que só tem um meio de se admitir a veracidade desse escrito, a revelação, uma revelação de uma coisa que ninguém tinha ciência nem conhecimento. Deus deu a Moisés o conhecimento desses fatos, da ordem de como as coisas foram criadas,
E a ciência, ela não nega de que essa ordem é perfeita e ela não nega dos fatos registrados. Do primeiro até o sexto dia da criação. Está numa ordem perfeita. O homem não poderia ter sido criado no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia, nem no quarto dia, nem no quinto dia. Ele teria, sim, que ser criado no sexto dia. Porque quando todas as coisas estavam já criadas, tudo estava em perfeita ordem, e quando você lê a criação, do primeiro ao quinto dia, você vai ver no texto palavras escritas tipo haja, do verbo haver, do sentido de aparecer. Como, por exemplo, haja luz. A própria ciência concorda que não tem nenhuma possibilidade de existir nenhuma fagulha, nenhuma centelha de vida em absolutamente nada, se não houver a luz. A luz é um elemento indispensável para que haja vida. Jamais Deus poderia ter criado as outras coisas e depois ter criado a luz em si. Além de que essa luz que está descrita no primeiro ato criador de Deus, ainda tem que se dizer mais uma coisa. No primeiro ato criador de Deus, o primeiro elemento criado é sem dúvida a luz. Mas o primeiro ato criador de Deus é o tempo. Está escrito na palavra, princípio. Deus é o criador do tempo. O princípio é a denotação do início do tempo. O tempo é uma coisa criada por Deus. E aí dentro do tempo, Deus vai colocar as coisas que Ele vai criando, que Ele vai fazendo, ter a existência. Isso pela palavra do seu poder e pelo Espírito da sua boca, como diz a Bíblia. Ele simplesmente falou e aconteceu. Falou e existiu. Deus é o único ser que pode criar do nada. As criações que os homens dizem fazer, elas não são criações, elas são descobertas, invenções. Não tem nenhum outro ser, nem Lúcifer, que era um querubim ungido, ele não consegue criar alguma coisa. Ele pode até imitar Deus, mas não consegue desfazer o que Deus faz. Aquilo que Deus faz, o inimigo não desfaz, mas Deus sim consegue desfazer e impede que o inimigo desfaça. Nunca o que ele fez, porque Deus é o único, é o maior. E é nesse sentido que na doutrina da antropologia, a grandeza de Deus dá uma expressão da grandeza do ser humano. É lógico que temos que ter cuidado ao estudar a antropologia para não divinizar o homem, criar o homem um ser divinizado. Por exemplo, eu já escutei pregações que diziam que Adão voava. Imaginem só Adão voando. Na pregação, Adão voava de um lado para o outro. Esse pregador falava que ele era um ser super-humano. Claro que hoje em dia existe os sobre-humanos, que são aquelas pessoas que têm força física além do normal, inteligência, capacidade, habilidades além do normal. São chamados de sobre-humanos e são até apresentados em programas de televisão. Mas hoje em dia temos várias doutrinas impostas por homens, mas não tem nenhuma base bíblica. Por isso que temos que ficar atentos e sempre consultar as Escrituras Sagradas.
A valorização da criação do homem é uma importância tremenda em vários aspectos, sejam eles espirituais, morais, éticos, sociais, funcionais. Pertencemos a uma filiação de elevada estirpe, que é a família de Deus, que nós não somos pessoas qualquer, tal como dizem os materialistas e os humanistas, que quando morre, tudo acaba, simplesmente morre e termina. Por isso, nós não devemos nos divinizar, mas não podemos também nos autoflagelar, como se não valêssemos nada. Eu e você somos sim, como a Bíblia descreve. O nosso corpo é um vaso de barro, mas dentro dele tem um tesouro precioso, para que a excelência do poder pertença sempre ao Senhor. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Então é dessa forma nós sabemos que Deus criou as coisas, que criou pela palavra que disse: haja, apareça, surja, cresça, produza. A diferença do processo da criação do homem não está só na utilização do termo yaser, que significa fazer. As outras coisas foram criadas pelo poder de Deus. Olhem a diferença dessa expressão que eu vou usar. As coisas que existem foram criadas pelo poder de Deus. Deus falou e elas existiram. Você não foi criado pelo poder de Deus, você foi criado por Deus. Perceberam a diferença? Ele não usou o poder dele para te criar, para me criar. Ele usou a habilidade dele para fazer você e eu. E isso tem um sentido muito diferente. A ação divina, no que diz respeito à feitura nossa, envolve uma ação divina. E essa expressão que Deus usa, façamos, ela está indicando um elemento prévio de uma reunião que tratou acerca dessa criação. Um planejamento que foi feito, não que as outras coisas de Deus não foram planejadas. Nenhuma outra coisa criada por Deus usou-se a palavra façamos, a não ser o homem. Eu quero abrir um parênteses para comentar com vocês a respeito do significado da palavra homem. Tem em torno de 70 palavras no grego e no hebraico para falar do homem. Mas o sentido homem nas escrituras tem dois significados básicos. Quando nós falamos de homem, tem várias irmãs ou várias pessoas que talvez se perguntam: e eu como fico? Da onde eu vim? No gênero da mulher, né? Dependendo do gênero que está utilizando na palavra, homem tem o gênero masculino para falar do ser másculo, do homem, e tem um gênero humano para falar do ser humano. E quando se utiliza a palavra homem com o gênero humano, está se falando da criação humana de Deus, que é o homem e a mulher. E isto é tão interessante porque ela pode desmistificar e pode também tirar algum aspecto de machismo, que hoje nós temos dois movimentos no mundo que são movimentos muito prejudiciais daquilo que é a característica do ser humano, que é o machismo e o feminismo, que na realidade são dois movimentos antagônicos, opostos, que anulam as personalidades, estragam as personalidades. Pode-se dizer que desqualifica o ser criado por Deus.
Deus, ele não quer de jeito nenhum que as pessoas adotem um posicionamento machista, onde, por exemplo, existe uma anulação do lado feminino. Também ele não quer um posicionamento feminista que anule, por exemplo, o lado masculino. Deus, ele quer sim as duas criaturas dele trabalhando harmonicamente. Ele os criou no objetivo de complementação. Eu costumo dizer que o homem e a mulher são diferentes, sim, mas não inferior. Você pode até perguntar onde se acha isso na Bíblia. O texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, se você ler o texto atentamente e definir a qualidade do gênero a que está se referindo, você vai ver que Deus os criou macho e fêmea. E isso significa que Deus tem uma questão de igualdade, em termos de direito e valorização e oportunidade para ambos. E uma verdade que está escrita no texto, você lendo o texto atentamente, você poderá observar que está escrito: Deus os abençoou. Usando o termo no plural, que os dois são abençoados. E você vai ler mais ainda de que os entregou aos dois a responsabilidade de crescer, procriar e encher a terra e dominar, de se assujeitar aos dois foram dados. Então Deus criou dois humanos com diferenças necessárias, que se complementam, mas com um nivelamento de valorização, dentro de um princípio divino. É só ler o texto atentamente, a criação do homem, utilizando no termo Yasser, que diz respeito ao fato de Deus fazer. E a ideia é que Deus trabalhou com as suas próprias mãos, dando essa formatação e depois então de produzir um outro ato. Esse outro ato, o ato criado é o ato do sopro. Na criação da alma e do espírito. Esse é um ato criador de Deus, sim, que volta também dentro do texto original do hebraico, a admitir o termo bara e o termo asa, porque foi uma ação do Espírito de Deus em produzir uma coisa que Deus não fez com as mãos, mas que Deus concedeu de si mesmo ao ser humano, para que o homem se tornasse alma vivente. Outra questão que se estabelece também é sobre a alma vivente para o homem e para os animais. Tem gente que coloca o homem no mesmo nível do animal. Eu tenho um pouco de dificuldade de, por exemplo, aceitar o homem como um animal. Quando estudamos algumas matérias na escola, e principalmente a matéria de lógica, na época foi discutido vários assuntos e eu tenho essa dificuldade em assimilar essa ideia. Tem pessoas que falam que os animais são inteligentes, ou tipo, essa coisa de dizer inteligentes são coisas que saem da lógica. Sabemos que o animal, ele tem instinto. É um negócio como se fosse a lei da sobrevivência para o animal. Ele vai reagir dentro dessas questões instintivas, que é a lei da sobrevivência, que o leva a buscar alimento, água
e a fazer outras coisas, mas totalmente pelo instinto, não pela inteligência. A inteligência para pensar, falar, produzir, agir, são características que Deus colocou em você, em nós. E por isso que você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de Deus, você é inteligente de maneira que não podemos admitir que não somos inteligentes. Em Provérbios 2, versículo 1 ao 11, tem 4 termos que fala sobre conhecimento, inteligência, entendimento e sabedoria. Esses 4 termos, a inteligência é exatamente a capacidade da qual você e eu somos dotados, em que ela pode crescer, expandir. Essa é uma das expressões da imagem de Deus. E você, a expressão da imagem divina em você. Ele colocou em você, e você é um ser, Deus é um ser super, hiper, mega inteligentíssimo. E Ele criou você um ser inteligente também. Imagine você, Adão era de uma inteligência inigualável. Se você pensar no Adão em estado perfeito e depois pensar no estado do pecado, nós não podemos dizer que o homem está progredindo. Nós podemos dizer que o homem regrediu. Não é evolução, foi uma involução, porque a capacidade que o Adão tinha era fantástica. Veja que quando Adão é criado, o reino mineral, o reino animal, o reino espiritual, vegetal, tudo estava criado. Tudo estava criado e ele então é a coroa dessa criação. Veja, Deus criou um ser tão inteligente, tão capaz de poder corresponder às expectativas dele. Imagine, corresponder às expectativas de Deus na administração daquilo que Deus criou. Isso é fantástico. Adão simplesmente, ele não era sobre-humano. Sobre-humano, ele inclusive estava colocado na terra para lavrar a terra. Ele ia até criar ferramentas, mecanismos para trabalhar a terra. Mas ele era muito inteligente. Ele não deu só o nome dos animais. Na minha concepção, Adão, ele deu nomes a tudo que existe nesses reinos, exceto no reino espiritual. Mas ele deu nome a tudo. Isso é uma inteligência incomparável. Não existe gênio no mundo que seja capaz de atingir isso. A Bíblia diz na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, mas só que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós em partes conhecemos, em partes profetizamos, em partes. Chegará o tempo que tudo isso deixará de ser em partes. Disse Paulo aí que nós conheceremos como somos conhecidos. Mas aí você me pergunta, quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o projeto de Deus da nossa existência, desde Adão até o dia em que nós ascendermos aos céus eterno em estado glorificado,
quando formos arrebatados, vai acontecer uma coisa tão extraordinária que você nem consegue medir ou imaginar o significado da glorificação. Tem até gente que pensa que estado glorificado é só o corpo que fica fulgurante. Mas não vai ser só isso, não será só isso. O seu interior, você, terá aquilo que você tem em partes. Será perfeito. Nós seremos semelhantes a Ele. A Deus não significa que seremos iguais, mas seremos sim próximos à sua realidade. Quando você for arrebatado, glorificado, vai acontecer um fenômeno extraordinário na glorificação. Hoje você é um ser consciente, você tem consciência das coisas, mas naquele dia você vai sair do estado de consciente e vai entrar no estado de ciente, ficando embaixo do onisciente. Você vai ser elevado. Isso sim é glorificação. É tão verdade que quando você chegar no céu, você não vai precisar perguntar nada. Tem pessoas até que fazem piadinhas e falam que vão perguntar quem é Pedro, quem é João. No capítulo de livro de João 16, do versículo 20 ao 23, está escrito assim: agora vocês sofrem, choram e o mundo ri-se de vocês. E vocês sofrem muito e o mundo zomba. Mas é como aquela mulher que está para dar à luz, que sofre muito, mas quando nasce seu filho, pelo prazer de ter vindo ao mundo, a mãe esquece toda a dor que passou. Assim também será convosco. Aí se fala, terminou aí? Não. No verso 23 diz assim: naquele dia nada perguntareis. Aí você me pergunta, qual será esse dia? O dia em que você entrará no estado de glorificação perfeita, que você em Adão tropeçou, em Cristo levantou, no Espírito foi glorificado e em Deus você é aperfeiçoado e estará para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai precisar perguntar nada, porque você será uma pessoa ciente de tudo. Você vai saber de tudo. Na verdade, o que passamos aqui é um aperfeiçoamento, mas nós fomos criados com um propósito. Façamos o que Deus disse. Ele é um projeto que foi levado a efeito precedido por um planejamento e executado como um produto imediato. As outras coisas se desenvolveram. O ser humano, na verdade, foi feito maduro na estatura, na compostura, na maturidade, com tudo o que ele precisava ter. A Eva tem uma discussão teológica por aí que dizem que ela foi diferente, porque foi criada de uma costela do lado de Adão, e eu creio o que a Bíblia diz. Acredito que Deus, dessa parte do homem, desenvolveu a mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, está escrito que Deus trouxe a Adão. Mas existem os teólogos que discutem o fato de que a expressão trouxe-a foi desenvolvida em outro lugar. Eles falam que essa expressão dá a entender que a Eva foi desenvolvida em outro lugar e foi trazida para ele, para Adão. E tem alguns que discutem o fato
que ela tenha sido desenvolvido em etapas da vida. É óbvio que pode ter sido assim, mas Deus pode ter feito exatamente como fez com Adão. Adão foi criado por Deus como um ato imediato e posto na medida certa. Seu corpo feito de barro, sua parte material criada pelo sopro divino, levantou-se um homem com uma estatura definida, pronto e com maturidade. Ele não foi criado com a dependência de aprender. Ele simplesmente foi criado pronto e maduro, pronto para ser aquele cooperador de Deus. Hoje o trabalho de Deus é diferente. Em decorrência ao pecado e à influência da velha natureza, a necessidade do nascimento do novo ser em Cristo e do seu crescimento, então tem que ter um desenvolvimento contínuo. Ainda que você deixe de ser um menino espiritual, mas nunca chega a ser um adulto, a ponto de que Deus não venha te chamar de filho, na forma que chama. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito assim: os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O termo filho em grego, nesse texto, significa tekmon, que significa relação filial com o infante. Que o significado disso é você, com 100 anos de idade, Deus olha para você e diz: você é o meu bebê, meu garoto. Você nunca vai ser maduro o suficiente para que Deus solte você e diga: você está pronto. Ele vai sempre te segurar pela mão, ele vai sempre estar com você, dizendo: você é o meu menino, você é minha menina, eu vou sempre cuidar de você, vou sempre te proteger. Você nunca será adulto a ponto de ser independente. Você sempre será dependente. A grande vantagem é que você pode dizer que tu tens um pai que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O nosso estudo de hoje, da doutrina do homem, parte 2, existência do homem, vai até aqui. Nossa próxima aula vai ser a doutrina do homem, parte 3, que nós estaremos abordando o tema da eternidade. Espero que esse estudo tenha esclarecido um pouco mais sobre a sua existência, a nossa existência, e tenha tirado algumas dúvidas que talvez podem ter surgido. Eu quero convidar vocês também para estarem nos nossos cultos. Nosso endereço é Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. E nossos cultos são de terças e quintas, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 18 horas. Curtam as nossas páginas na internet, nós temos no Facebook, @Dias de Colheita. Lá na página da igreja nós transmitimos os nossos cultos ao vivo, temos devocionais, temos estudos, temos vídeos musicais, temos também o nosso canal no YouTube, Dias de Colheita. Lá temos vários materiais de estudo, devocionais, pregações, que certamente irá edificar a sua vida. Compartilhem os nossos estudos,
Já tem, com esse é o terceiro estudo. O primeiro foi a criação, né? Em relação à teologia sistemática sobre a criação do mundo. A segunda aula foi a doutrina do homem em relação à criação do homem. Essa nossa aula é a parte 2, que fala sobre a existência do homem. E a nossa próxima aula, nós estaremos abordando o tema da criação, dentro da criação do homem, né? Dentro da doutrina do homem, mas o homem rumo à eternidade. Nos ajudem a divulgar os nossos materiais. Repassem. Sempre terá alguém que queira saber, queira aprender sobre a palavra de Deus. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.